Meu nome é Lia Kunzler, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na Clínica Mental Health em Brasília. A doutora Cecília, em um vídeo que ela abordou o uso de imagens para regulação emocional, parte 2, ela dá sugestões, de como lidar com atividades muitas vezes não prazerosas durante o Covid-19. Então, como fazer isso? E ao final do vídeo, ela sugere que a pessoa utilize fotos e imagens antigas, boas, prazerosas, e também faça filmes mentais, imagens para o futuro, ao final do Covid-19. Então, o vídeo de hoje, o que eu vou abordar? O uso, então, de imagens na superação de traumas e na prevenção do transtorno de estresse pós-traumático. Então, o que é um trauma? Um trauma, ele é o resultado de um evento angustiante, aflitivo, com medo, insegurança, E o que é importante? Pessoas reagem a traumas semelhantes ou ao mesmo evento traumático de formas diferentes. Então, nem todas as pessoas que experimentam um evento potencialmente traumático se tornarão psicologicamente traumatizadas. Então, eu sempre trabalhei com os pacientes para lidar com relações abusivas, separações conjugais, problemas graves no trabalho, com mortes e sequelas de acidentes, perdas de emprego e na oncologia, onde muito frequentemente o paciente já fica com a imagem de ter perdido todo o seu cabelo, está com o pé na cova, e com dificuldade de focar no seu tratamento. Aí o que acontece aqui então? Qual é a questão que a pandemia do Covid-19 tem? Ele é potencialmente traumatizante, Lógico, pode gerar transtorno de estresse pós-traumático em uma boa parte da população mundial. Então, o que nós vamos fazer aqui? A sugestão de como lidar com isso, tanto para lidar com traumas antigos, quanto com essa situação da pandemia do Covid-19. Então, o que acontece? É como se o nosso passado, presente e futuro ficassem somente presos no problema. Então, um problema de hoje, qualquer que seja, ele acaba acionando o quê? Eu não tenho valor, as pessoas são más, o meu futuro é incerto, o mundo é perigoso. E que está aqui representado, com o Covid, uma imagem do Covid, e aqui o mundo todo com máscara, todo passando por essas restrições. Quanto mais a pessoa pensa nisso, mais ela vai se afligindo, mais ela vai se angustiando. E aí o que ela faz? Ela fica revivendo, então ela vai dando cada vez mais força para isso aqui, seja o Covid ou qualquer dos traumas que ela passou na sua vida. Ela vai ressentindo, então cada vez ela sente mais, ela lamenta, ela fala, ela se queixa, ela conta de novo, E muitas vezes ela reclama, fala, ou rumina, ela não exterioriza mais a sua opinião, fica revivendo por palavras, mas na cabeça dela, ela constantemente pensando nisso. E isso tem também relação com o vídeo da doutora Cecília, que é de preocupações improdutivas ou produtivas. Então, uma coisa é a pessoa estar atenta às últimas orientações, por exemplo, do Ministério da Saúde para a pandemia do Covid-19 em sua região. Isso é preocupação produtiva. Agora, se ficar só revivendo, ressentindo, lamentando, reclamando, é preocupação improdutiva, Então, isso é super importante lembrar. Então, o que nós vamos fazer? O lado esquerdo, aqui em cima, representando, então, o risco, a pandemia. Como é que nós vamos fazer para evitar que nós tenhamos um trauma em relação a isso e que nossos traumas fiquem cada vez mais voltando, Então, o primeiro aspecto lá do vídeo do acalme-se é o A, de aceite a realidade. Então, nós precisamos aceitar tanto a realidade da pandemia hoje, com todas as suas características, isolamento para quem precisa ficar isolado, quem precisa estar trabalhando, isso é fato. Então, A de aceite, do acalme-se. E depois disso, o que nós vamos lembrar? Vamos então fazer que isso seja uma foto somente, com seus questionamentos, dúvidas, podia ter sido assim, podia ter sido assado, e se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, mas é uma foto, não preciso ficar revivendo tudo isso. Então, aqui como nesse lado tinha a questão de eu não tenho valor, as pessoas são más, o mundo é horrível, o meu futuro é incerto,
quando eu aceito essa realidade e lá no também do acalme-se, examine os seus pensamentos, então quando eu me dou conta disso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou vir para o lado de cá, do lado mais saudável, pensando nas minhas qualidades pessoais, as minhas atitudes. Então, não, peraí, eu tenho valor, eu sou responsável, eu faço as minhas atividades. Então, o que nós queremos? Nós queremos tanto lidar com traumas antigos para que eles fiquem lá no passado, então nós podemos dar um pulo lá, mas não precisamos ficar lá, assim como não precisamos viver a pandemia do Covid-19 e nem futuristicamente, catastroficamente lidar com isso. Então, nós pegamos essa foto aqui e o lado de cá, sim. Aí nós vamos fazer o nosso álbum de fotos novas, né? E também resgatando fotos daquele período onde parecia que não tinha nada bom, que era só o problema, só o trauma. Então, revisite o seu álbum de fotos, as suas memórias, faça um filme de coisas, momentos agradáveis, coisas boas em família, no trabalho, estudo. Vá dando asas à sua imaginação coloridamente, digamos assim. E muitas pessoas estão usando esse lado de cá com criatividade, com empatia pelos outros, empatia por si mesmos e com criatividade. Então, no sentido, né, as pessoas têm feito comemorações à distância, tem drive-thru de parabéns, como vi de uma senhora, uma americana que completou 100 anos, então os carros passavam e davam os parabéns, né? Então, assim, tem várias formas, né? Tomar um vinho, cada um na sua casa, um cappuccino, um café, e aí o que também dá para ser feito aqui, com muita criatividade, que eu recebi de uma colega, fotos de profissionais de saúde que estavam todos paramentados com seu EPI, e aí eles falavam que os pacientes sempre ficavam olhando com susto, com horror para aquilo, e aí eles colocaram na frente, preso em seu jaleco, as suas fotos sorrindo, com o seu nome e com as fotos sorrindo. Então, qual é a ideia deles? Ao invés de facilitar que o trauma seja cada vez mais sedimentado pela imagem horrível do EPI, né, e da falta de contato adequado, seja trocado por essa imagem. Agora, isso tudo é a tomada de decisão. Então, nessas situações, o que nós precisamos ter em mente? Quais são as desvantagens de eu ficar no problema? Aí eu vou sentindo cada vez pior, então isso é muito desvantajoso. E quais são as vantagens de construir formas saudáveis de lidar com aquela dificuldade, entendendo que ela faz parte da nossa vida. Então, passar menos tempo do lado problemático, mais tempo do lado saudável, né? Não tem jeito, virão as memórias, virão até imagens, mas é como lidar com elas, reestruturando através dessas imagens. Então, construindo, tanto refazendo, né, das nossas memórias passadas, para as atuais ficarem mais agradáveis, para nós lidarmos melhor com as dificuldades atuais, também para construir melhores memórias aí para esse futuro e não termos tanta incidência de transtorno de estresse pós-traumático com a pandemia do Covid-19.